Marcelo Barreto está baseado em Londres, é o nosso correspondente na Europa, esteve nesse fim de semana num show de transmissão do canal Campeão na cidade do Porto, para transmitir a vitória do Porto sobre o Benfica. Viu um jogo histórico. Jogo histórico. Sensacional. Jogo. Aliás, tem que fazer até uma correção aqui, porque a gente mostrou ontem uma narração da Rádio TSF, cujos gols narrados do Porto são mundialmente mais famosos do que os gols narrados pelo Benfica. E o vídeo aqui do Redação Sport TV repercutiu em Portugal. Aí os amigos da TSF me procuraram para que eu esclarecesse ao público brasileiro que, embora a gente tenha chamado a Rádio TSF de uma rádio portista, que eles se consideram uma rádio nacional, sem ligação com nenhum clube, e eu dou aqui o recado dos amigos da Rádio TSF, de grandes narrações espetaculares, portanto, dado o recado aqui a pedido dos amigos da Rádio TSF. Marcelo Barreto, o que você tem a nos contar sobre a rivalidade que você viu entre Porto e Benfica? Rizek, achei muito interessante a experiência de cobrir o Clássico. O estádio é sensacional, o estádio do Dragão. Muitas coisas da torcida lembram também o nosso comportamento, né? Nós, claro, né? É a nossa origem que está ali. Fiquei um pouquinho decepcionado com o comportamento dos torcedores no fim do jogo. Teve invasão de campo, quer dizer, o estádio do Dragão está completamente adequado às novas normas do futebol mundial, né? Mas que começaram no futebol europeu e que vão chegar ao Brasil agora com os estádios da Copa do Mundo, né? Então os torcedores ficam bem próximos do campo. E na hora do gol, tá certo que foi um gol ali espetacular, né? O brasileiro Kelvin, que depois falou com a gente, decidiu o jogo já nos acréscimos, né? Um jogo que estava nervoso, até tecnicamente não vinha muito bem. Mas fiquei um pouco decepcionado com essa invasão múltipla de campo, embora ela tenha sido rapidamente contornada. Umas faixas que a gente não pode reproduzir nesse horário, né, Rizek? Até postei uma foto numa rede social, achei muito engraçado, uma senhora, né, com um ar todo respeitoso, levantando assim um cachecol com uma expressão, porque não precisa nem traduzir, né? Porque a gente usa aí também uma expressão bem direta, assim, contra os adversários do Benfica. Todos os ingredientes mesmo de uma grande rivalidade do futebol mundial, Rizek. Lembra um pouco, pelo menos para mim, a rivalidade Barcelona e Real Madrid. A gente está falando de um time da segunda cidade do país, no caso Porto, e de uma cidade que se considera oposição à capital, ao time do poder, que é o Benfica. Então lembra um pouco a rivalidade que transcende o futebol, mas a realidade é uma rivalidade do país, né? De regiões do país. No caso, a capital, Lisboa, no centro, contra o norte do Porto. Exatamente como é Real Madrid e Barcelona. É isso aí. Fala, Barreto. São os alfacinhas e os tripeiros, né? Os lisboetas são chamados de alfacinhas, é um termo que é semelhante ao nosso Mauricinho no Brasil, e os portuenses são chamados de tripeiros por causa de um prato de tripas que os soldados comiam na época da guerra. Então é um termo assim pejorativo para dizer que eles são de uma classe social inferior. O único elemento que fica faltando na comparação entre Barcelona e Real Madrid é que não há separatismo, né? O Porto não tem um movimento assim de querer se desligar de Portugal como existe em Barcelona, né? Mas realmente tem muita projeção do que uma cidade pensa da outra nesse comportamento dos torcedores, do que um clube pensa do outro também. E em Portugal tem um agravante que a cartolagem fomenta essa rivalidade de forma até amadora, né? Provoca o outro, questões de arbitragem. Dão muitas entrevistas em programas esportivos. E a imprensa, nós da imprensa, no caso a imprensa portuguesa, ela também acirra demais. Discute muito a arbitragem, meio que insinua que um lado é mais favorecido que o outro. Isso aí vai fomentando ainda mais essa rivalidade entre os dois lados. Diga, Marcelo. Só porque você falou em imprensa, e o Redação é um programa que repercute a cobertura da imprensa, eu fiquei chocado com o que eu vi na saída do estádio. Nenhum dos jogadores de nenhum dos dois clubes falou com a imprensa por ordem das assessorias de imprensa. Até alguns jogadores brasileiros que nos viram fizeram menção de vir falar conosco, e o assessor disse, não pode, não é questão de não querer, é que não pode. Depois do maior clássico do país, a imprensa toda se posiciona para ouvir os jogadores, já jogador nenhum fala na saída do campo, né? Isso é uma norma corrente aqui na Europa. Na zona mista, né, como a gente chama aquele espaço ali em que os jogadores têm acesso ao ônibus e poderiam passar para falar com os jogadores, o Benfica ainda perdeu o jogo. Você pode até dizer, bom, os jogadores estão de cabeça quente e não querem falar, mas o Porto, dono da casa, vencedor do jogo, não falou com os jornalistas portugueses. Nós tivemos que depois dar um jeito e ir até a casa do Kelvin, que foi super gentil, nos atendeu já de madrugada para poder levar um relato desse jogo para o telespectador brasileiro. Eu fiquei um pouco espantado
Ao ponto, eu sempre brinco aqui, né? O Rizek está acostumado a ouvir minhas brincadeiras sobre as migalhas que os jornalistas ingleses estão acostumados, os breadcrumbs que eles pegam aqui de jogador de futebol. O acesso é muito limitado. Agora, acesso nenhum depois do maior clássico do futebol nacional, essa foi nova para mim. No sábado você acompanha a decisão do título, a última rodada, o Porto tem a vantagem de 1 ponto sobre o Benfica e você acompanha a definição do título, mais uma vez ao vivo aqui no Canal Campeão. Diga, Diogo. Então, primeiro que essa questão de não dar acesso aos jogadores, tudo bem que era um campeonato nacional, mas a FIFA exige que os jogadores deem entrevista, né? É uma norma na FIFA, ainda mais estádios multiusos que são construídos para isso aí, né? Para que todos tenham acesso. Mas eu tenho uma curiosidade, Marcelo, que é o seguinte, para mim uma das imagens do ano, bom, estamos no meio do ano ainda, tem bastante tempo, mas uma das imagens do ano é o técnico do Benfica caindo de joelhos, assim, desesperado, assim, praticamente desfalecendo depois daquele gol. Eu queria um relato seu do que foi aquele momento, o que ele falou depois, enfim. Não falou, né? Mas em entrevista depois... O drama ainda aumenta pelo nome dele, na verdade, o sobrenome. Né? Jesus caindo de joelhos, fica uma coisa quase religiosa, assim, né? E foi uma coisa imediatamente notada em todo o estádio. Realmente foi um desses momentos muito poderosos. Embora, claro, a torcida do Porto não está nesse momento olhando para o banco do Benfica, está comemorando o gol, está invadindo o campo, está fazendo festa. Mas foi uma imagem que rapidamente, a notícia de que o técnico adversário tinha caído de joelhos se espalhou pelo estádio e as pessoas já estavam comentando sobre isso no fim do jogo. Realmente uma imagem muito poderosa de um técnico que toda vez que dirigiu o Benfica foi campeão, né? E agora estava com tudo encaminhado, invicto, podendo até fazer a festa na casa do rival, toma aquele gol. E olha, vou te falar, o gol que foi, ele pode até ter caído de joelhos, pode ter feito drama, mas ele tem culpa nesse cartório aí, viu, Diogo? O Benfica armou um retrancão no fim do jogo, estava super feliz com aquele empate. E eu até vi uma cena interessante, porque o empate não eliminava o Porto, deixava o Porto em desvantagem para a última rodada. Mas tinha jogador do Porto botando a bola na marca de escanteio para os jogadores do Benfica cobrarem logo. Então, assim, foi também um castigo merecido para a cera que o Benfica fez no fim do jogo. Eu acho que não precisava se portar daquela maneira, não. Claro que você não vai para dentro do Porto, mas joga, né? De repente você consegue até decidir o campeonato ali na casa do adversário. Se acovardou um pouquinho o Benfica no fim e foi punido.